Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo Descomplicado. A gente está afastado há algum tempo aí sem entregar um material para vocês, mas a gente conseguiu se reunir para trazer mais conteúdo sobre o Espiritismo de uma forma simples, leve, né, e que possa ser inteligível para todos vocês. Bom, a gente tem uma série de pautas que nós temos trabalhado aqui no nosso podcast, porém teve uma pauta que surgiu, né, que é a pauta sobre a morte, né, e esse assunto foi um assunto que surgiu tendo em vista uma perda, né? Eu tive uma perda recente de um ente querido, né? Tive o falecimento de um irmão e eu acreditava que pelo fato de ser espírita, eu iria lidar de uma forma muito mais fácil com a perda dele, né? Que seria muito tranquilo, né? Na verdade, eu já vinha há algum tempo refletindo sobre essa questão da morte antes dele desencarnar, porque eu pensava já na morte da minha mãe, do meu pai, quer dizer, no possível falecimento, né? Eu já vinha refletindo sobre isso. Meus pais têm 70, 80 anos, estão nessa média aí, né? Considerando a idade média do brasileiro, provavelmente aí quantos anos mais eles têm pela frente? 15, 20, né? Se muito, né? Então, na verdade, eu já vinha, de certa forma, refletindo um pouco sobre essa questão da morte, nessa expectativa. E na minha cabeça, assim, estava muito tranquilo no sentido, não, no momento que minha mãe desencarnar vai ser, nossa, ela cumpriu a missão dela, vai ser muito tranquilo, né, não, vou saber lidar, não, eu já estava até pensando nas palavras que eu ia falar, como eu ia homenagear minha mãe, né, e da mesma forma meu pai também, né, você já pensava assim, não, como seria esse momento, e na minha cabeça seria algo muito tranquilo, né, muito de boa. Claro que no caso eu tive a perda do meu irmão e de certa forma há uma inversão de fases, né? Porque o natural é que nós filhos possamos enterrar os nossos pais, né? E não o contrário, né? Então, como talvez não existisse uma expectativa da ida do meu irmão, né? Assim, de certa forma foi um choque, né? Foi algo inesperado e talvez isso tenha impactado um pouco. Mas eu sempre imaginei que pelo fato de ser espírita, e em tese ter essa compreensão maior, né, que nós espíritas dizemos ter, né, sobre a vida, sobre a eternidade, sobre a imortalidade da alma. Então, não, beleza, né? A pessoa desencarnou aqui, nosso reencontro é breve, né? Porque quando a gente fala, é tudo muito bonito, né? E parece que é tudo muito simples, né, e que não, daqui a pouco... Mas na prática, quando você chega ali, no momento de enterrar a pessoa, eu na verdade, acho que eu nunca, a partir de hoje, nunca vou esquecer essa cena, né? De chegar no cemitério e ver o nome dele na capela. Primeira coisa, cara, assim, ver o nome dele lá na entrada da capela. Na hora que eu já vi, e aquilo já me deu um embargo, assim, um engasgo dentro do coração. E na hora que eu entrei, que a capela tava fechada, né, assim, na hora que a gente entrou e tava lá, o caixão, né, assim, e eu vi lá dentro do caixão, assim, cara, aquilo ali me impactou muito. Assim, nossa, chorei muito, assim, fiquei muito emocionado, porque me veio à mente tudo aquilo que a gente já viveu, todas as histórias, tudo aquilo que a gente tinha passado, e foi muito difícil, assim, foi muito dolorido, entendeu? Então, mesmo tendo essa compreensão, a gente fica com várias dúvidas, né? Aonde ele está? Aí eu tava até conversando com minha mãe falando, né, assim, ai, meu filho, eu gostaria que seu irmão, porque meu irmão desencarnou por um câncer, né? Ele estava com câncer já no estágio avançado. Estava no hospital. Então minha mãe, o sonho dela ali, no momento que a primeira coisa que minha mãe me falou, quando eu liguei para ela, quando meu pai me ligou e me falou que meu irmão tinha desencarnado, e aí eu estava processando, aí falei, nossa, eu preciso falar com minha mãe. Aí liguei para ela e ela, ele precisa continuar o tratamento dele. Então a primeira preocupação da minha mãe era que ele continuasse o tratamento dele, né? Então, mas, né, para onde ele foi? Aonde ele tá preso ali, foi encaminhado para um hospital, né? O que aconteceu nesse processo? Então a gente tem a expectativa, né? Que é essa expectativa mais bonita, né? Não, a espiritualidade acolheu, tudo mais. Tem a realidade que na prática a gente fica sem saber, né? Fica essa coisa assim, né? E para mim, eu nunca na verdade foi a minha primeira perda de alguém mais próximo. Eu perdi uma avó quando eu era mais novo, mas eu era muito criança, né? Assim, então eu acho que eu não tinha ainda essa percepção, esse entendimento, né? Assim, né? Eu acho que é a primeira vez que eu realmente tenho de alguém de um círculo próximo, né, que desencarna, né? Então me trouxe muitos questionamentos, muitas questões, principalmente assim, de ficar com a imagem dele na minha mente, cara, assim, muito fixada, né? Assim, muito pensando, às vezes a imagem é até uma coisa meio de terror, assim, meio do caixão.
vezes eu me pegava pensando se ele no caixão, assim, nossa, cara, e a gente é espírita, a gente acha, é como se a gente tivesse acostumado, é como se a gente tivesse uma intimidade já nesse meio, no meio dos desencarnados, mas ao mesmo tempo a gente não sabe lidar com isso, né? Então acho que foi isso tudo que aconteceu que me trouxe essa expectativa da gente poder conversar sobre esse tema da morte, então, né? Aí eu pergunto para vocês aí, né? Por que a gente tem medo da morte? Por que a gente ainda, apesar de sermos espíritas, né? Acho que a maioria das pessoas que nos ouvem são espíritas, por que a gente tem esse temor da morte? Essa é a pergunta. Bom, na verdade, o nosso nível evolutivo que nos coloca nessa condição de espíritos encarnados na Terra, de um mundo que está transicionando ali, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, caracteriza muito bem o nosso atraso no conhecimento das leis universais. Nós somos tão atrasados com relação ao entendimento do que é material e do que é o espiritual, que a gente tende a achar que a nossa vida principal, a nossa verdadeira vida, é a vida material, nossa presença encarnada. E acreditamos, muitos de nós acreditam, que às vezes nós temos experiências espirituais. Outra coisa que colabora com isso é que nós já nascemos até pelo instinto da conservação, como se fosse um programinha instalado para rodar ali por trás de nossa vida, que faça com que nós tenhamos a tendência de proteger a nossa vida ao máximo, para não se machucar, para não falecer, para não morrer, porque a oportunidade da encarnação para nós espíritas é muito clara, principalmente nesse nível evolutivo que nós estamos, que é de progredir, de se melhorar. A gente tem medo, primeiro, dor, tem medo de perdas e tem medo de ter falhado nesse processo de evolução. As somas desses medos, elas nos trazem um mal-estar muito grande quando a gente fala de morte. É claro que nós podemos morrer em várias circunstâncias, de uma forma inesperada, de um acidente, podemos morrer decorrência da doença grave, podemos morrer de velhice dentro das condições naturais do desgaste físico. E a gente não quer morrer em tenridade, a gente não quer morrer e deixar as pessoas que nos cercam desamparadas, porque a gente ainda tem uma imaturidade muito grande de achar que nós, podendo ser pais, mães, maridos, esposas, somos donos, entre aspas, ou responsáveis plenos pelas pessoas que nos cercam, até mesmo nossos filhos. Como se os nossos filhos, que também são seres imortais, são seres eternos, eles precisassem necessariamente da nossa ajuda para tudo. Eles já foram espíritos talvez mais velhos do que nós, que caminharam um longo caminho sem a nossa presença. Agora nós estamos nessa função de pai. Tudo isso é justificável. Não estou dizendo que é errado. É compatível com o nosso nível evolutivo. Mas quanto mais nós vamos espiritualizando, desmaterializando e tendo a consciência que a nossa verdadeira vida é espiritual e que de vez em quando, por breves e rapidíssimos momentos, temos experiências materiais, nós vamos entender que a morte é um processo normal, que não há nada de ingrato, principalmente quando você atinge seus objetivos, quando você alcança a evolução que lhe foi possível, o seu esforço foi compatível com as conquistas, foi o que deu para fazer e você está saindo do outro lado, bem, isso nós não teremos mais o medo da morte. Espíritos superiores, eles têm medo de encarnar, porque são grandes desafios, são desafios imensos que serão enfrentados. Já voltar à pátria espiritual é como você voltar para casa e encontrar todos os seus amigos, seus familiares queridos te esperando. É até bom e alegre. Essa é uma grande diferença. Nós ocidentais, falando de seres encarnados, temos uma visão muito diferente da morte, do processo da morte, como a maioria dos orientais. A morte para a gente ainda é algo muito negativo, né? E agora realmente dói. Tem coisas que doem. Pessoas queridas que vão cedo, que parece que escapam da sua mão como se fosse areia dentro d'água, correndo pelos seus dedos, isso realmente dói. Mas a gente tem que aprender a vivenciar dentro de um processo. Os terapeutas, os psicólogos, eles podem nos ajudar muito a esses lutos, né? Entender esses lutos. São processos naturais, sofrer.
Por mais que tenhamos grande conhecimento, nós vamos sofrer muito, mas teremos mais ferramentas e mais facilidades que esse sofrimento se transmute em outra coisa e rapidamente você saia dele sem grandes danos até para a sua psique mesmo, né? Esse é o meu entendimento. Trazendo a abordagem, né, psicológica, é o que a gente traz sempre, a sua fala inicial sobre por que a gente tem tanto conhecimento e mesmo assim a gente sente, está muito relacionado com essa proposta de Joana de fazer essa ponte entre a doutrina e a psicologia. Por quê? Porque não basta a gente ter o conhecimento teórico e a gente não fazer uma ligação com a nossa presença, a nossa realidade psíquica. Então, o que muitas vezes acaba acontecendo, se eu sei a teoria e eu não consigo fazer uma ponte comigo, com o meu estado emocional, com as minhas questões, com o que eu estou vivenciando, fica aquele conhecimento estéril, aquele conhecimento em que eu não sei exatamente como aplicar. Eu posso falar, eu posso palestrar, mas eu não vou ter aquele domínio do fato porque eu não liguei com a minha realidade. Então a morte, a gente entende que costuma ser o exercício mais forte do desapego, né? Então a morte, ela serve para quem fica como um grande aprendizado para você lidar com o seu complexo de controle. Todo mundo tem um complexo de controle e a gente tem que saber lidar com o controle e com o oposto dele, né? Que é a falta de controle, né? O descontrole. A gente tem que saber andar pelos lados. E geralmente durante a vida, nós que estamos vivendo no século XXI, que é um século que é eminentemente materialista, utilitarista, concreto, a gente costuma, né, ter muita dificuldade em lidar com essa ideia do descontrole. Então a gente quer ter tudo aqui à mão. Então quando você fala, estou fazendo o cálculo de quantos anos ele ainda tem, é um cálculo de alguma forma material, né? Então a gente dificilmente tem aquela ideia do quais são as perdas que eu tenho durante a vida, né? Então, às vezes, a gente perde uma oportunidade, a gente, às vezes, perde um emprego, perde uma vaga, perde um carro, perde alguma coisa, e muitas vezes a gente não elabora esses sentimentos de perda dentro da gente. Então, às vezes, a morte vem, de alguma forma, como uma pancada da vida para falar: acorda, você não controla nada, a gente não controla nada, né? Se Deus, que é todo-poderoso, nos dá o livre-arbítrio para cada um que quiser fazer o que quiser da sua vida, quem somos nós para querer falar quanto que o outro deve viver, como deve viver, quanto tempo deveria viver, né? Então, assim, é um convite, sempre é um exercício do descontrole, do desapego, de saber aceitar, uma entrega à vida, né? Uma entrega à espiritualidade, de aceitar que existe uma inteligência maior por trás, que eu não tenho controle de nada, que eu devo prestar reverência à vida, aceitar os destinos, acreditar que existe uma inteligência por trás e saber que isso faz parte do processo. Mas se eu não começar a trabalhar esse complexo de controle em mim, vai ser sempre mais difícil lidar com esse tipo de perda. Quanto antes a gente começa a trabalhar isso, mais fácil vão ficando esses momentos de perda, de frustração, né? Então é por isso que a psicologia sempre nos traz, Jung, no caso, que é a base da psicologia, né, de Joana, ele fala que a gente tem que aprender a morrer em vida. A gente deveria morrer todo dia, no sentido de eu tenho um conjunto de crenças, eu tenho um conjunto de valores, eu tenho um conjunto de pensamentos, mas a cada novo acontecimento eu tenho que me permitir pensar em algo diferente, me permitir colocar num outro lado, me permitir ter essa flexibilidade egóica de estar sempre aberto à vida. Então, o problema é que o controle costuma vir e nos, de alguma forma, mumifica, a gente fica rígido, a gente fica preso, né? O controle te prende. E à medida que a gente aprende a morrer todo dia, que a gente se permite se abrir às novas experiências, essa sensação de controle, ela vai... Não quer dizer que a gente não vai sofrer quando isso acontecer, mas quando você aprende que você não tem esse controle, que a perda faz parte da vida, talvez doa um pouco menos. É porque quando você fala de falta de controle, talvez a primeira coisa que me vem à mente é como se, assim, parece que você gosta menos. Boa, mas não quer dizer, né? Significa que você respeita o momento do outro, que tá né? Assim, porque acho que no fundo a gente espera, eu vou me colocar na posição de um espírito desencarnando, né? Será que o próprio espírito desencarnando ele não quer ver assim, nossa, as pessoas estão se importando, né? As pessoas estão, nossa, eu morri, todo mundo, beleza, tchau, né? Pô, talvez seria muito mais triste, né, pro espírito, assim, se o próprio espírito também não tiver esse sentimento, né, de desapego,
talvez naturalmente, porque a gente não lembra, né? Assim, a gente tem Então, o esquecimento. mas é porque existe uma diferença entre indiferença e consciência/resignação. Então, acho que o espírito que pense dessa forma é um espírito carente, né? Que vai sentir falta de uma demonstração de choro e etc. É um espírito que tem um certo patamar psicológico. E aí ele pode pensar que isso é indiferença. E aí, de fato, pode soar sofrido para o espírito. Mas se o espírito, quando se acalmar, perceber, meu ente querido ficou bem, porque ele entendeu o meu processo, ele entendeu o que aconteceu, ele continua orando por mim, alguém que sempre esteve por lá, ele vai ficar, na verdade, feliz de ver que você não se desesperou, não se desequilibrou por um processo que é natural. E como trabalhar essa falta de controle aí que o Miguel trouxe pra gente, né? Quer dizer, a gente tem esse excesso de controle, né? Talvez decorrente também de um materialismo, né? Que o Ed trouxe também pra gente. Como trabalhar para que nós consigamos estar mais, digamos, acho que não é desconectados, mas é mais conscientes, né? E preparados para esse momento, né? Acho que, e aí a gente tem que pensar isso aí independente de crença, independente de ser espírita, né? Independente de ser católico, mas porque cada um de nós tem um entendimento dessa destinação da alma, né? Vamos pensar assim, como realizar essa preparação? A própria doutrina espírita nos ensina que nós devemos primeiramente estudar, aprender e desapegar. Essa questão do desapego é uma questão muito interessante. Muitas das vezes, alguns de nós vamos ficar tristes porque trabalhamos feito louco a vida inteira, montamos uma empresa, adquirimos o nosso imóvel, o nosso carro incrível, a nossa moto fantástica, e de repente você vai morrer da noite para o dia e perdeu tudo para trás. Nós estamos ainda muito apegados ao material. Muitas pessoas vão ficar tristes porque ele vai morrer e deixar para trás aquela esposa amada, linda, maravilhosa, como se fosse uma propriedade nossa. Ou então, por não estar presente com os filhos, porque vamos deixar nossos filhos ainda desamparados, sem condições de tocar a vida para frente, como se fossem almas que não tivessem condições de aprender e enfrentar as suas dificuldades, seu planejamento encarnatório. É claro que podemos ficar muito tristes por ter um sincero sentimento de falha. Muitas das vezes nós cometemos muitos erros no nosso caminhar durante a nossa encarnação. E esses erros às vezes são graves, são acumulativos, e a gente falha, né? Então a gente sabe que lá no íntimo que nós tentamos e não fizemos o que deveríamos. Isso traz um sentimento de frustração muito grande, às vezes é instantâneo, num processo de desencarne pode durar vidas, até você entender como aquela oportunidade incrível foi desperdiçada. Então nós temos que trabalhar, sem dúvida nenhuma, o desapego, adquirir conhecimento, tentar se desmaterializar, tentar entender o quanto nós somos realmente seres eternos, espirituais, e não seres momentâneos, materiais, porque o que morre é o nosso corpo, não é a alma. A sua essência não morre, vai continuar viva e plena. E lá é a nossa vida de verdade. Nós temos centenas, milhares de amigos no plano espiritual. Nós temos riquezas imensas, não materiais, no nosso plano espiritual. E, na verdade, por exemplo, eu vou só dar um exemplo que vai parecer um exemplo meio esquisito. Eu posso ir no enterro de um amigo e ficar muito feliz. E algumas pessoas não vão entender isso. Porque muitas das vezes eu vou ver para um amigo meu que teve uma vida exemplar, que conseguiu, aos meus olhos, dentro da minha limitada análise, teve grandes conquistas, na minha visão, cumpriu o seu papel, agora está voltando ao plano espiritual com sucesso, né? Por isso que é uma outra forma de ver a morte que nós ocidentais não temos. A gente só pensa na questão das perdas materiais e não das conquistas que foram realizadas. O tanto de bem que esse cara plantou. A gente pensa mais nos bens que estão sendo perdidos, sejam eles pessoas, sejam eles coisas materiais. Então, acho que o desapego e o conhecimento, apacentar o coração, saber dar o devido valor ao que você tem. As coisas materiais são para te servir, não para você servir a elas. Quando a gente entende isso, tanto faz o carro que temos, a casa que temos, desde que atenda às nossas necessidades e sejam conquistadas de forma justa, honesta, e que tenha as suas funções que façam
o máximo de bem possível ao próximo. Aprendeu isso? Morrer não significará absolutamente nada. Até porque, quando nós retornarmos ao plano espiritual dentro das condições normais de seres iguais, se eu morrer hoje, serei eu da mesma forma. Eu terei também a oportunidade de encontrar as pessoas que estão encarnadas durante o sono, fazendo visitas. Nós teremos, às vezes, até mais contato do que essa vida frenética que a gente tem, que vive trabalhando com um louco que mal se vê. Às vezes eu passo 15 dias sem ver uma filha minha que entra em oposição de fase. Eu estou viajando, quando eu estou, ela está fora. E às vezes a gente fica dias sem se encontrar. Hoje ainda tem uma internet, que é um negócio que você ainda faz, mas antigamente não. Então, assim, a morte é algo que precisa ser pensado diariamente. Até para valorizarmos o nosso viver. Morrer, todo mundo vai morrer. Mas nem todo mundo vive todos os dias. Esse é o convite. É de você aprender que a vida é importante. Viva todos os dias. Um dia a morte chegará para o seu corpo físico, não para a sua alma. E tudo continuará. Aprenda a dar o valor espiritual, aprenda a dar o verdadeiro valor material, que é muito importante. Seríamos hipócritas, até porque não há conhecimento, não há desenvolvimento de uma nação, de uma cultura, sem os recursos financeiros, sem um material bem aplicado. Tem o seu valor, mas os valores morais e eternos são muito superiores. E você não perde. A gente perde coisas, pessoas jamais vamos perder. Isso que o Ed falou também sobre existe um peso na morte na nossa cultura e a gente muitas vezes nem para pensar que a cultura e todo esse sistema que nos envolve que acaba nos contaminando também a nossa forma de ver. Tanto que eu vou no final do mês, no Dia dos Mortos, né, pro México, que lá eles fazem festa, né? E vai ser no dia 2 de novembro, né? O Dia de los Muertos. É um dia de muita festa, o passeio, assim, a programação bacana deles lá é à noite você fazer um tour pelos cemitérios que ficam iluminados, cheio de flores e música e tal, com a foto do povo. Então, assim, eu quero viver essa experiência, até a gente pode fazer uma segunda versão do assunto, mas olha como é uma coisa que, pra gente, é uma coisa que muitas vezes é o fim do mundo pra muitas pessoas, enquanto que pra eles, o povo passa a noite lá no cemitério com a foto e comemorando e comendo coisa bacana e ouvindo música e recebendo visitas, né? Os turistas vão lá e muitas vezes os familiares apresentam e falam quem foi, né? Então é literalmente uma festa nacional, né? De uma lembrança. Então muitas vezes a forma como a gente encara, se a gente não racionaliza, se a gente não tem esse exercício de espiritualização, a gente é contaminado porque, culturalmente a gente vê a morte como um velório preto, o caixão, e não precisa necessariamente na nossa mente ser assim. Mas você tinha perguntado de como a gente pode se preparar, né? O Livro dos Espíritos nos relata claramente, os Espíritos falam, que a gente tem uma dupla natureza, né? A gente não tem dois corpos nem duas almas, mas a gente tem dupla natureza. A gente tem uma natureza animal e a gente está desenvolvendo uma natureza espiritual, né? Então, muitas vezes, quem mais sofre é quem vive uma vida animalizada, né? Então, comer, beber, descansar, reproduzir, são atividades do reino animal. Qualquer um dos nossos irmãos animais, até no reino vegetal, é uma coisa típica deles, né? O problema é que muitas vezes a gente esquece de desenvolver o hominal, que é justamente essa espiritualização, que como que ela se dá na prática? É a gente também se interessar por esses valores que são transcendentais. Então, o homem, o que ele tem diferente? Ele pode desenvolver valores, virtudes, né, e sabedoria. E isso a gente só consegue desenvolver se a gente está todo dia se analisando, pensando no que nos afeta, né? Então, a maior dica, né, que a Joana pode dar é que a vida em diversas situações, as emoções, na verdade, elas não são coisas ruins, né? Não é um pecado que a gente precisa, para ser perfeito, eliminar as emoções. Mas a gente precisa aprender com elas. Então, se determinado fato me causa raiva, eu não vou falar, eu sou inferior porque eu senti raiva. Não, se Deus deu a raiva pra gente é porque ela serve pra alguma coisa. Então, ela tá sinalizando que tem algo em você que não saiu conforme você queria e você ficou com raiva por causa disso. Então, te cabe como um ser espiritualizado, em busca da transcendência, pensar o que foi que gerou isso. E isso te traz autoconhecimento. Determinada situação me trouxe tristeza. O que é que trouxe? Como isso me afetou? Determinada situação me trouxe ansiedade e por aí vai, felicidade, né? Então, se a gente começa a alimentar essa vida espiritual,
encarnados, essas situações que são meramente materiais vão diminuindo um pouco o peso. O problema é que a gente não faz esse exercício de reflexão sobre o que nos acontece, né? A gente tende a ir sempre no automático, as emoções nos tomam de repente, muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos, não tira o aprendizado daquilo, e é por isso que a gente fica encarnação atrás de encarnação, batendo cabeça, repetindo as experiências sem tirar o aprendizado. Então, eu acho que ajuda muito nessa questão do controle se, à medida em que os fatos da vida vão acontecendo, e você não precisa estar necessariamente na terapia. A terapia, ela ajuda a você criar o hábito, né? Porque você pensa, uma vez por semana eu vou ter que encontrar com tal pessoa, então é um momento em que eu vou poder me expor sobre as sensações, sobre o que me afetou. Mas a tendência é que depois que você passa por aquela crise inicial que te fez procurar essa ajuda, que você passe a ser seu próprio terapeuta todos os dias. E eu acho que é por isso que, inclusive, a doutrina espírita ela é tão rica, porque ela tem esse tríplice aspecto. Hoje em dia, infelizmente, a gente fala muito de aspecto religioso, mas Kardec, o Livro dos Espíritos, é um livro de filosofia espiritualista. Então, Kardec, ele era tão aberto ao mundo, ele tinha essa noção tão clara, que ele não fez um livro de filosofia espírita kardecista, algo que tem que ser aquilo, ou tudo ou nada, como se fosse uma leitura da Bíblia entre o certo e errado, pecado, virtude. Não, filosofia espiritualista, ou seja, ele permite que você reflita, amplie, faça conexões, muitas respostas dos espíritos, permitem que você amplie tudo. A mais curta delas, que é qual é o modelo e guia? Jesus, né? A resposta mais curta. O que é modelo e guia? A gente nem para pensar, né? Tem gente que coloca Jesus tão longe que parece que quer dizer que, assim, um ser humano é um modelo para uma baleia. Gente, um leão não é um modelo pra gente. Você nunca vai conseguir, né, comer uma zebra com um dente ali e caçar, reproduzir, né? A gente não pode, uma águia não pode ser um modelo pra gente. A gente não vai conseguir voar nesse corpo. Então, enfim, tudo deveria ser, né? A doutrina era para ser uma doutrina que nos incentivasse a isso, a refletir, a ampliar, a fazer conexões, falar sobre a gente. E, infelizmente, quando a gente fica muito num discurso moralista, em que a gente fica muitas vezes decorando alguns trechos do evangelho que são riquíssimos, mas sem o devido contextualização com o século XXI, com o homem de hoje, com as nossas demandas concretas, fica um texto bonito, mas sem aplicação, né? Então, fica aqui de novo o convite, né, para que a gente interprete leve a doutrina mais, né, de uma forma filosófica e menos dogmática. Só voltando um pouquinho no que o Ed falou com relação a essa questão da gente viver cada dia, cada momento em que a gente está com as pessoas, né? Me remeteu a uma história que talvez você já tenha ouvido. Eu não lembro qual foi o jornalista que colocou isso. É um cronista, jornalista que falou sobre isso. Então, assim, a gente chega um momento que a gente sai de casa, né? Cada um vai viver sua vida. Seus pais estão lá, seu pai, sua mãe e tudo mais. E quantas vezes você encontra seu pai e sua mãe por ano? Principalmente, assim, no meu caso, eu sou um cara que mora em outro estado, né? Moro em Brasília, moro no Distrito Federal, meus pais moram no Rio. Quantas vezes você encontra seus pais por ano? Eu encontro eles 2, 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. Quanto é que eu encontro eles 3 vezes por ano? Né? Meus pais têm minha mãe tem 76, meu pai tem 73. Vamos pensar que eles tenham mais 15 anos de vida, né? Mas eu achei isso interessante que ele falou assim, imagina, se você encontra eles 3 vezes por ano, você tem mais 45 encontros. Né? Então, assim, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Talvez eu tenha só mais quantos encontros? 45 encontros? Eu não sei. Né? Talvez nenhum. Talvez nenhum. Então, quer dizer, fazer de cada momento de cada um desses encontros, que seja, né, um momento único. E depois que eu comecei a observar isso, eu faço muita questão de quando, por exemplo, vou ao Rio de Janeiro. Na casa dos meus pais, eu não faço a mínima questão de ir pra rua, de sair, de ir pra praia. A pessoa acha que vou pro Rio, tava na praia? Não. Cara, eu fico em casa com meus pais, vendo filme. Eu quero ficar com meu pai lá vendo filme, né? Cara, pra mim, a maior experiência que eu tenho hoje, juro pra você, quando eu tô no Rio, eu gosto de sentar com meu pai no sofá pra ver um filme, pra escolher um filme com ele. E ficar lá vendo com ele, rindo com ele, ou, né, bebendo alguma coisa junto com ele, ou com minha mãe ali vendo uma série. Minha mãe gosta de ver Cidade Alerta, cara. Por incrível que pareça. Momentos ricos. Cara, minha mãe é presidente do centro espírita, né, altamente espiritualizada, mas ela diz que é pra ficar informada. Atualizada. É o que tá acontecendo na cidade, né? Mas ela gosta de assistir, dá 18 horas antes, assiste a novela, que não é mais das 6, né? Tem uma novela ali, tem a reprise, né? Vale a Pena Ver de Novo. E aí ela assiste essa Vale a Pena Ver de Novo. Acho que ela não assiste a das 6, ela nesse momento entre 6
6h30, 7h30, é o momento que ela tá vendo Cidade Alerta, né? Cara, beleza, eu tento fazer ela mudar de canal, porque eu não gosto, mas a gente fica ali, então eu tento viver esses momentos com eles. Eu acho que isso, de certa forma, é até um pouco disso que o Miguel falou. Até a gente tá praticando um pouco desse desapego no sentido né? de estar se preparando, né? Poxa, eu não sei quando é o meu último momento com cada um deles, né? E aí agora falando um pouquinho sobre dor, né? Eu acho que, na verdade, na questão do desencarne do meu irmão, o que mais me doeu foi essa questão da oportunidade perdida. Eu lembro que na hora lá do enterro, é uma coisa que vinha muito na minha mente, eu falei assim, cara, não precisava ser assim. Isso foi o que mais veio na minha cabeça. Não precisava ter sido desse jeito. Aí eu vou ter que contextualizar, né? Por que isso? Cara, meu irmão é uma pessoa com potencial gigantesco, assim. Meu irmão é espírita, nasceu dentro do centro espírita. Meu irmão era palestrante, era daqueles que conhecia a doutrina. Então, conhecia. Cara, conhecia profundamente. Ele era capaz de citar, falar sobre o livro dos espíritos, ele vai falar página, falar pergunta, né? Assim, não que isso seja o máximo, mas, cara, isso demonstrava o quanto que ele tinha de conhecimento. Meu irmão, quando tinha 20 e poucos anos, ele psicografou um livro, publicou com mensagens diversas de espíritos, publicou, né? Era super ativo no meio espírita, trabalhador. Meu irmão começou a fazer medicina, passou estudando em casa. Ai, que incrível. Ele era do Banco do Brasil na época que ser funcionário público que era o melhor emprego. Era o melhor emprego que tinha. E ele tinha, meu irmão era autodidata, cara. Então, assim, um espírito intelectualmente ele é muito inteligente. Muito capaz. Muito capaz. Porém, ele tinha alguns vícios, né? E esses vícios fizeram com que ele fosse maltratando o corpo dele ao longo de quase 30 anos. Ele estava com 55. Né? Então foram mais de 30 anos de maltratando o corpo. Então, de certa forma, eu já imaginava que em algum momento algo ia acontecer. Né? E ele teve muitas oportunidades. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque parece que a gente está falando mal, né? Mas é para contextualizar. Né? Então, assim, ele teve muitas oportunidades. Muitas mesmo. Assim. E ele era uma pessoa muito querida, as pessoas gostavam muito dele. Eu até brinco que eu, por exemplo, as pessoas me conhecem, me acham marrento, até me conhecer. Ele era aquele cara que era carismático, todo mundo gostava dele de primeira. Então você fica assim, cara, um cara com potencial enorme. E minha mãe fala muito assim, nossa, ele tinha uma missão, olha a missão dele, era pra ser médico, era pra não ser... Então ele tinha uma missão gigantesca. Então eu ficava muito na hora do enterro assim, nossa, por quê? Não precisava ter sido desse jeito. Então acho que foi isso que mais me doeu, né? Então aí eu queria saber de vocês, né? Como lidar com esse sentimento de, assim, que fica pra gente também como família, né? De frustração, no sentido de, poxa... Não, e da mesma forma que acontece com várias pessoas que desencarnam todos os dias, né? Não precisava ter sido desse jeito, né? Poderia ter sido diferente. Será que eu, como família, fiz a minha parte, né? Será que eu, como família, ajudei? Eu poderia ter ajudado mais? Porque eu confesso que em muitos momentos eu senti raiva, porque minha mãe sofria muito. Eu até brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, acho que agora eu não vou ter mais assunto com você. Porque quando eu te ligava, antes o assunto era só Marcelo. Era o assunto. Agora a gente vai ter que achar outro assunto, porque o nosso assunto era sempre ele, né? Então, eu queria saber de vocês como lidar com esse sentimento de frustração, né? De que a família, nós possamos ter falhado antes do retorno desse espírito para a espiritualidade. Antes de vocês responderem, eu vou aproveitar para a gente encerrar esse bloco, tá? A gente vai encerrar aqui e já a gente volta com a nossa segunda parte e aí eu passo a palavra para vocês. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto.